Bom dia. Tribunal de Contas do Estado anuncia a posse do novo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Procon Amazonas apreende carnes e frios com prazo de validade vencida em supermercado da Zona Sul. Morre aos 83 anos Dona Delfina Aziz, mãe do senador Omar Aziz. Comércio de Manaus apresenta crescimento menor que o do ano passado. Em contrapartida, o Polo Industrial de Manaus tem arrecadação recorde nos primeiros meses do ano. Hoje é dia de Copa do Mundo. Bélgica e Inglaterra jogam agora de manhã na disputa pelo terceiro lugar. A Bélgica oferece cerca de 1,4 milhão de reais pela conquista do terceiro lugar. Governo federal recorre contra a suspensão do leilão das distribuidoras de energia. Procuradoria-Geral da República diz que o juiz Sérgio Moro agiu de forma correta no episódio da tentativa de libertação de Lula. A assaltante morre em troca de tiros com a polícia na zona norte da cidade. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h48. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje em Manaus? O Climatempo volta a prever até 5 milímetros de precipitação pluviométrica para hoje. Diz que a probabilidade é de 60%. A umidade relativa do ar está em 82%. A temperatura que no momento está na marca dos 25 graus pode chegar aos 32 graus centígrados na máxima. Os aeroportos de Manaus estão operando sem restrições para pousos e decolagem. Hoje é sábado, 14 de julho. Dia de São Camilo de Leles. Hoje também se comemora o Dia Nacional do Enfermo e o Dia Mundial da Liberdade. São passados 195 dias do ano e faltam agora 170 para acabar 2018. Datas e fatos. Resumo da história. Tomada da Bastilha em Paris em 1789, dando início à Revolução Francesa. Passeata no Rio de Janeiro exige a República ao som de Marsella nos 100 anos da queda da Bastilha, que aconteceu em 1889. Acre, brasileiros proclamam a República do Acre, território então pertencente à Bolívia, em 1899. Plácido de Castro, comandante da Guerra do Acre, era assassinado em 1908. Nascido em 1911, o ator Paulo Gracindo. Assalto ao trem pagador. Tião Medônio lidera bando que rouba 27 milhões de cruzeiros, mas é preso em 1960. O assalto virou tema de filme. A Espanha, de forma inteligente, legalizava todos os partidos, com exceção do Partido Comunista, nos idos de 1976. Olha, a passeada no Rio de Janeiro, que falamos ainda há pouco, exigiu a República do Som ao som da Marselhesa, nos 100 anos da queda da Bastilha em 1889. Agora 5h50 em Manaus. Bom dia, Marcos. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, ouvinte. Vamos às matérias. O espetáculo São Jorge e o Dragão dá início à temporada de teatro para a infância do Parque Cidade da Criança, no Aleixo, zona centro-sul da cidade. As apresentações promovidas pela Prefeitura de Manaus terão início neste sábado a partir de 5 da tarde e segue até o dia 1º de agosto com entrada gratuita. O encontro tem como objetivo estimular a imaginação da criançada por meio de peças teatrais. A turma do Parque da Criança criou uma adaptação do conto São Jorge e o Dragão, cheia de brincadeiras e emoções que irão atrair a atenção das crianças. O elenco São Jorge e o Dragão terá 7 pessoas, entre atores e músicos. A temporada de teatro para a infância tem a coordenação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Sengel. Segundo a coordenadora do parque, responsável pelo texto e direção teatral, Socorro Andrade, o espetáculo busca estimular a imaginação das crianças e reforçar a cultura por meio do teatro. Dentro da programação dos festivais folclóricos nos bairros que acontecem no mês de julho, neste fim de semana, desta sexta a domingo, de 13 a 15 de julho, acontece a abertura de mais 3 festejos tradicionais em Manaus. Os eventos contam com o apoio da Prefeitura por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult. No calendário folclórico do mês de julho, mais de 25 festivais serão realizados na capital, totalizando 87 eventos apoiados pela Prefeitura de Manaus entre junho e agosto. Durante os próximos 3 fins de semana de julho, a contar de hoje e sempre a partir das 19 horas, o Campo do Penarol, situado na rua Danilo Corrêa, no bairro de Petrópolis, na Zona Sul, receberá o 25º Festival Folclórico do Campo do Penarol, um dos mais tradicionais da cidade. A apresentação de danças folclóricas, além de barracas de comidas típicas e bebidas e brinquedos para crianças, farão parte da programação do festival. A cada ano, um número expressivo de público
público vem prestigiar o festival, que é tido como um dos mais fortes festivais folclóricos da capital. Já na Zona Norte, no mesmo período, acontecerá o 22º Festival Folclórico da Comunidade Oswaldo Frota. O evento será realizado na Praça da Comunidade, localizada na Avenida S com a Avenida G, no Conjunto Renato Souza Pinto 2. As quadrilhas cômicas Santo Antônio da Roça e Renovação, além das danças Poder do Ritmo e Espalha Brasa, estarão na programação deste final de semana. Na Zona Oeste, às ruas 9 e 14, no Prosebim do Alvorada 2, será um palco do 29º Festival Folclórico do Prosebim. O evento, que acontecerá às 19 horas, contará com brinquedos infláveis para a criançada, comidas típicas e shows das bandas locais, além de danças folclóricas tradicionais, como quadrilhas e cirandas. As festividades julinas também continuam neste fim de semana com a 10ª edição do Festival Junino da Comunidade Mundo Novo. O 21º Festival Folclórico do Campo do Buracão. O 26º Festival Folclórico do Bairro da Redenção. O Festival Folclórico do Bairro de Petrópolis. O 5º Festival Folclórico Anahie, na Goiânia. E o 24º Festival Folclórico do Bairro Amazonino Mendes. Vale ressaltar que a entrada em todos estes eventos é gratuita. Manaus 5:53. Depois de pouco mais de 3 meses de disputa, a Escola de Futebol dos Santos, meninos da Vila Manaus, com uma das melhores campanhas no Campeonato Amazonense Sub-11 e Sub-13, vai decidir o título da temporada nas duas categorias com Guerreirinhos. As finais serão neste sábado de 8 horas no Sub-11, logo depois às 9 horas ocorrerá a decisão do Sub-13. Os jogos serão realizados no estádio Carlos Zamite, na zona leste da cidade. Manaus 5:54. As linhas 111, 125, 541, 407 e 623 alteraram suas rotas desde ontem, sexta-feira, no trajeto Bairro Centro. Elas passaram a retornar na rua Simão Bolívar, ao lado da Praça da Saudade, aqui no centro. O objetivo da reengenharia no planejamento operacional feito pela Prefeitura de Manaus por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, é melhorar a fluidez de tráfego na área central da cidade, otimizar o tempo de viagem e aumentar a frequência das linhas. A mudança já foi realizada em outras 9 linhas. Os ônibus que terão o itinerário alterado antes de chegar à Praça da Saudade fazem integração no terminal da Constantino Neri, o T1. A Escola Municipal Jorge Rezende Sobrinho, localizada no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, vai participar da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica em setembro, com 6 times, envolvendo 80 alunos que fazem parte do projeto de robótica da unidade. A escola terá na disputa 6 times que concorrerão nas categorias Lego, Microbot e Arduino. A unidade desenvolve desde 2015 projeto de automação e robótica com alunos do 6º ao 8º ano do ensino fundamental. Nos períodos de 15 a 17 de agosto, a Prefeitura de Manaus realizará a 9ª edição da Semana de Estudos sobre o Orçamento Público no horário das 13 às 17 horas, no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional ESP, localizado no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas a partir da próxima segunda-feira. O endereço: portal esp.manaus.am.gov.br/capacitação. Os participantes receberão certificados com horas complementares. Manaus 5:55. A taxa de desemprego no Brasil no primeiro trimestre do ano foi de 12,9%, conforme dados da Pesquisa Nacional de Domicílios, realizada pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística, o IBGE. O número de desempregados chegou a 13,4 milhões em todo o Brasil. Diante desse cenário, para conseguir uma vaga no mercado de trabalho, é preciso se destacar frente aos concorrentes, e a qualificação, nesse sentido, é o melhor caminho. Iniciar um curso de ensino superior pode ser o primeiro passo para quem deseja dar robustez ao currículo. Para ajudar quem está planejando começar a estudar neste segundo semestre, a Uninorte está oferecendo 400 bolsas de estudo entre integrais e parciais no vestibular que será realizado no próximo dia 21 deste mês. Todos os 50 cursos da instituição, inclusive Direito, Odontologia e Medicina Veterinária, estão com oferta de bolsas. Manaus 5:56. O ensino à distância do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, está com matrículas abertas para os cursos de montador de andaimes e sistema de construção a seco. As aulas deverão acontecer de 1º de outubro a 11 de dezembro,
por meio de uso da plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem, sendo 80% da carga horária à distância e 20% com aulas presenciais na Escola Senai Demóstenes Travessa, na Avenida General Rodrigo Otávio, 510, bairro Distrito Industrial, Zona Sul. A Assembleia Legislativa do Estado e a Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, estão oferecendo vagas no curso de Cerimonial de Autoridades para todos os municípios do interior via IPTV, nos núcleos da UEA, nos municípios. O curso será ministrado nos dias 16, 17 e 18, de 14 às 17 horas, e as inscrições podem ser feitas na hora, bastando comparecer ao núcleo da UEA no município no horário da transmissão. Nas cidades onde não existe núcleo da UEA, a SEDUC disponibiliza salas em escolas normais para a transmissão dos telecursos. O professor será o cerimonialista Lúcio Gonçalves, especialista em protocolo. A Prefeitura de Parintins, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, executou a retirada de 3 famílias da área de risco situada no final da Avenida Armando Prado, no bairro de São Benedito. A Defesa Civil, devido à constatação do agravamento da erosão fluvial em parte da via pública, deu aval para a medida emergencial de remanejamento ao diagnosticar a ameaça de um desbarrancamento súbito e de grandes proporções no perímetro. A iminência de um desbarrancamento maior levou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, formada pelo coordenador Samuel Reis e equipe, a tomar a decisão da retirada das famílias residentes no local há décadas, com todo o apoio da SEMAGE. Manaus 5:58. A Polícia Militar estará mais uma vez garantindo a segurança de moradores e visitantes que estarão presentes nos eventos em comemoração ao 86º aniversário de Manacapuru, cidade localizada na região metropolitana de Manaus, com reforço no policiamento. A operação foi desencadeada ontem e irá até o dia 16, quando devem encerrar as comemorações. A operação será executada desde pontos estratégicos de abordagem e fiscalização ao longo da rodovia M070, conhecido como Manuel Urbano, que liga a cidade à capital até locais na cidade de Manacapuru. Serão desenvolvidas todas as modalidades de policiamento ostensivo, tanto na área terrestre da cidade quanto na orla fluvial. As ações operacionais serão desencadeadas pelos comandos de policiamento metropolitano do interior e comando de policiamento especializado, bem como contará com a parceria de outros órgãos do sistema de segurança pública, além da prefeitura de Manacapuru. O reforço policial enviado de Manaus se integrará ao efetivo do 9º Batalhão de Manacapuru para desenvolvimento das ações operacionais. O senador Omar Aziz lamentou ontem a morte de sua genitora e prestou homenagem à Dona Delfina Aziz, que morreu na madrugada desta sexta-feira. Dona Delfina, como todos chamavam, foi uma guerreira do bem. Quem a conheceu sabe da sua obra e da dedicação que sempre teve, não apenas com a família, em especial com os filhos, mas com todos que dela se aproximavam, escreveu o senador. Dona Delfina foi presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, por 5 anos. Após a sua saída da presidência, recebeu homenagem da Assembleia Legislativa do Amazonas pelo trabalho realizado à frente da instituição. Delfina Aziz também dá nome a um hospital na zona norte de Manaus. O velório está sendo realizado na funerária Almir Neves, situada na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus. O prefeito Arthur Virgílio Neto emitiu nota ontem que lamenta profundamente o falecimento da senhora Delfina Reinaldo Abdelo Aziz, aos 83 anos de idade, mãe do senador Omar Aziz, ocorrido na madrugada desta sexta-feira, e solidariza-se neste momento de dor com os familiares e amigos. O prefeito ressaltou ainda que Manaus perde uma pessoa íntegra, honrosa e que marcou a história da cidade por importantes atividades sociais. Delfina esteve à frente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Amazonas, a APAI-AM, instituição reconhecida pelo pioneirismo no trabalho na área de educação especial no estado. Sua administração de excelência lhe rendeu reconhecimento nas casas legislativas do município e do estado. Agora 6:05 em Manaus. No período de 9 a 13 de julho, uma comitiva do Comando Militar da Amazônia visitou a República do Peru em viagem de diplomacia militar, dentro dos princípios contidos na diretriz para as atividades do Exército Brasileiro na área internacional. Cumprindo a agenda oficial, a comitiva do CMA, por intermédio do comandante do CMA, General de Exército César Augusto Nardi de Souza,
reúne-se com o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Peruanas, Comando do Exército e Marinha do Peru, tratando-se de temas relacionados à segurança nas fronteiras, intercâmbio de especialistas e outros assuntos no contexto da diplomacia militar do Exército Brasileiro. Além de tratar os temas destacados, a viagem da comitiva do CMA teve como principal objetivo estreitar os laços entre o Exército Brasileiro e as Forças Armadas Peruanas. Manaus, 6:06. 6:06, vamos até Urucará com o Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom, daqui a pouquinho nós tentamos um novo contato com o Valdino Castro. A Prefeitura de Manaus e a Eletrobras Amazonas Energia assinaram um termo de contrato de redução do percentual de cobrança pela prestação de serviços. O documento se refere ao faturamento, arrecadação e cobrança da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, que passa de 5% para 2,5%. Isso representa uma economia ao município em torno de 1,2 milhão de reais somente até dezembro. Com a redução da taxa paga pelo município, a Eletrobras aumenta o investimento na modernização do Parque Elétrico de Manaus. Restabelecido o contato, vamos até Urucará com Valdino Castro. Bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. A Escola Estadual Bobina Mestrinho estará realizando hoje, sábado, o projeto cultural multidisciplinar intitulado Brasil dos Meus Brasis. Na oportunidade será apresentado para a população presente a diversidade cultural e regional do nosso país, com apresentações das manifestações artísticas, da culinária regional e da linguagem. O evento ocorrerá hoje, sábado, a partir das 7h, na quadra poliesportiva do GM3, na zona oeste da cidade. O projeto é de grande importância para a população urucaraense. É um momento de conhecimento e socialização das práticas escolares. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. Obrigado, Valdino. São agora 6:08 em Manaus. Os deputados aprovaram nesta quinta-feira 12 a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, com 41 emendas parlamentares, entre elas uma de autoria do deputado José Neto do PSD, que prevê recursos para a inclusão de cirurgiões dentistas nas equipes de atendimento dos hospitais do Amazonas. A LDO é a proposta que serve de base para a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que prevê onde serão aplicados os recursos do Estado. Segundo o parlamentar José Neto, a inclusão da emenda vai possibilitar que o Estado já separe recursos para atender essa demanda a partir do ano que vem. Disse o deputado, nós fizemos da forma correta. Primeiro colocamos no orçamento para que o Estado tenha condições de executar depois. Isso vai evitar que lá na frente seja aprovado algo que o Executivo diga que não tem dinheiro previsto no orçamento, afirmou o parlamentar. A emenda, segundo o deputado, é resultado de uma audiência pública realizada no parlamento e que concluiu que a inclusão de profissionais de odontologia na equipe de atendimento intensivo dos hospitais do Amazonas pode reduzir os custos com internação de pacientes. A fiscalização do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, o PROCON-AM, autuou um supermercado na rua Itananha, bairro de Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus, por vender produtos vencidos e inadequados ao consumo. No ato da ação fiscalizatória, as equipes encontraram mais de 2 quilos de bacalhau do Porto e quase 8 quilos de corte de salmão com validade vencida. Outros 12 quilos de cortes bovinos e 1 quilo de camarão descascado não apresentava etiqueta com data de validade. Além disso, outros 78 itens foram apreendidos por apresentarem avarias ou vencidos, sendo impróprios para o consumo. Segundo o fiscal do PROCON-AM, Matheus Bastos, a operação atendeu a denúncia efetuada por consumidores do estabelecimento que acabou sendo comprovada e que se constatou pelo próprio volume apreendido, afirmou. Todos os produtos recolhidos foram retirados da área de comercialização e inutilizados. 6 abrigos de ônibus localizados na zona leste da cidade receberam novos bancos, revitalização da pintura e recuperação das instalações elétricas, com a instalação de lâmpadas novas e a reposição de telhas. Os serviços concluídos nesta sexta-feira foram executados pela Prefeitura de Manaus em 2 pontos de parada, na Avenida Itaúba e 4 na Avenida Pirarucu, no bairro Jorge Teixeira. 6:10 em Manaus. A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, por meio da Comissão Permanente de Concursos COMPEC, publicou o resultado final do processo seletivo para o interior, o PSI, na tarde desta sexta-feira. Mais de 500 foram aprovados. A lista de aprovados está disponível no site da Conveste. Na próxima semana, a UFAM informa que a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação deve lançar o edital de matrícula para os aprovados no certame. Manaus, 6:11.
Os Ministérios Públicos Estadual e de Contas assinaram uma recomendação conjunta com pedido de suspensão do concurso da Secretaria Estadual de Educação, SEDUC. O documento foi encaminhado à pasta e ao Instituto Acesso, responsável pela realização do exame. No documento, os órgãos pontuam as denúncias de irregularidades feitas por candidatos às vagas, como fiscais com celulares durante toda a realização da prova, questões incorretas, incompletas ou inelegíveis, atraso na chegada das provas, problemas no caderno de resposta, entre outras situações. A recomendação ainda cita o fato de apenas uma das provas para professor de ensino regular ter sido remarcada quando foram registradas denúncias em exames para outros cargos. O município do Rio Preto da Eva, um dos principais produtores de laranja do Amazonas, conseguiu autorização para vender as frutas para o estado vizinho de Roraima. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Anderson Souza, nesta sexta-feira. Ele destaca que a expansão só foi possível graças ao trabalho conjunto entre a Prefeitura do Rio Preto da Eva, a Secretaria Estadual de Produção Rural, a CEPROR, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, e o Instituto de Desenvolvimento Agrário e Florestal do Amazonas, o IDAM. O gerente do IDAM em Rio Preto da Eva, José Maria Frade Júnior, explica que os produtores interessados em mandar suas laranjas para Roraima devem se cadastrar na ADAF. O prefeito do Rio Preto da Eva, Anderson Souza, ressalta que a cidade vive a super safra de tangerina, laranja e limão. Ele disse: tivemos em 2017 mais de 200 milhões de citros produzidos no município. Em 2018, esse número deve ultrapassar 220 milhões. Precisávamos escoar essa produção, disse aquela autoridade. Desde 5 de julho, considerado o Dia do Sistema Nacional de Fomento, BRB, as agências de fomento do Amazonas, a AFEAM e de Tocantins, disponibilizam em suas redes sociais e sites a carta de posicionamento da Associação Brasileira de Desenvolvimento, entidade que reúne as instituições de fomento que integram o SNF. O documento preconiza o fortalecimento dessas instituições e destaca a necessidade do governo, nas esferas federal, estadual e municipal, de empreender ações que priorizem os órgãos de fomento de forma planejada para que a execução de políticas públicas assegure recursos para o crescimento socioeconômico e o desenvolvimento em bases sustentáveis em âmbitos nacional e regional. O Ministério Público Federal do Amazonas ingressou com ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Barreirinha, Messias Pereira Batista, o ex-secretário municipal de obras Miguel do Socorro Araújo Belém e a empresa PS Belém da Silva ME e o sócio dela, Paulo Sérgio Belém da Silva, pelo desvio de recursos públicos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Conforme apurado, eles foram responsáveis pela prática de atos de improbidade administrativa que causaram lesão ao erário durante a execução das obras para a reforma e ampliação da Escola Municipal Santo Antônio, localizada na comunidade de Molongotuba. O valor do recurso federal de R$139.719,93 foi repassado pela Prefeitura à empresa PS Belém da Silva ME, contratada para a realização da obra no período de 2009 a 2011, por meio de carta convite. Manaus, 6:14. De acordo com o IBGE, a pesquisa mensal de comércio de maio de 2018 no Amazonas mostrou um crescimento de 6,0% no volume de vendas se comparado com abril. Se comparado com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 9,3%. O volume de vendas do comércio varejista do estado do Amazonas apresentou no mês de maio um aumento de 6,0% frente a abril, na série com ajuste sazonal. Após ter registrado queda de menos 8,4% e crescimento de 3,9% em abril e março de 2018, respectivamente. Na comparação com outras unidades da federação, o Amazonas apresentou o melhor resultado, liderando o crescimento no mês, seguido de Roraima 3,2% e Alagoas 1,7%. Já no confronto com o igual mês do ano anterior, o volume de vendas do setor registrou em maio de 2018 crescimento de 9,3%. Isso após os meses de março e abril de 2018 terem marcado 14,8% e menos 0,1% respectivamente. Comparando com outras unidades da federação, o Amazonas teve o segundo melhor resultado, atrás apenas de Roraima,
de 11%. No acumulado do ano, o volume de vendas no comércio varejista do estado do Amazonas registrou em maio de 2018 crescimento de 8,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No agregado dos últimos 12 meses, o volume de vendas do comércio varejista do estado registrou em maio de 2018 aumento de 9,4%. A receita nominal de vendas do comércio varejista amazonense apresentou no mês de maio de 2018 aumento de 6% frente a abril de 2018 na série com ajuste sazonal, após ter registrado crescimento de 3,8% e queda de menos 7,8% em março e abril, respectivamente. Na comparação com as unidades da federação, o Amazonas está na primeira posição no ranking dos maiores crescimentos. No caso do comércio varejista ampliado, que leva em consideração as atividades de veículos, motos, partes de peças e de material de construção, a receita nominal do setor no estado do Amazonas registrou em maio de 2018 aumento de 1,8% se comparado com o mês anterior. Se comparado ao mesmo mês do ano anterior, esse crescimento foi de 12,0%. O acumulado do ano alcançou 12,6%. Nos últimos 12 meses, o setor apresentou um resultado positivo, 13,6%. 6:17 em Manaus. Impulsionado pelo desempenho do segmento eletroeletrônico, inclusive bens de informática, o Polo Industrial de Manaus faturou um montante recorde de 30,08 bilhões de reais no primeiro quadrimestre do ano, o que representa um crescimento de 21,55% em relação ao mesmo intervalo de 2017. Em dólar, o resultado também foi positivo, valor de 9.136 bilhões de dólares faturado entre janeiro e abril deste ano representa aumento de 15,39% ante os 7.917 bilhões de dólares registrados no mesmo período do ano passado. As exportações do Polo também apresentaram trajetória de alta no quadrimestre, totalizando 168,47 milhões de dólares e alcançando crescimento de 20,55% na comparação com o mesmo intervalo de 2017, que foi de 139,75 milhões de dólares. A mão de obra ocupada no mês de abril foi de 86.450 trabalhadores, o que representa um crescimento de 1,98% na comparação com abril do ano passado, que foi de 84.771 trabalhadores. A média mensal de mão de obra no ano até abril está em 87.520 trabalhadores, o que indica um aumento de 2,44% ante a média registrada no mesmo período de 2017, que foi de 85.432 trabalhadores. O segmento eletroeletrônico, inclusive bens de informática, foi o principal destaque do quadrimestre, alcançando faturamento de 16,16 bilhões de reais e crescimento de 33,94% ante o mesmo intervalo de 2017. Outros segmentos bastante representativos para o Polo também tiveram resultados positivos no período, tais como duas rodas, faturamento de 4,21 bilhões de reais e crescimento de 19,15%. Químico, faturamento de 3,18 bilhões de reais e crescimento de 11,82%. Termoplástico, faturamento de 1,72 bilhão e crescimento de 14,09%. E metalúrgico, faturamento de 1,67 bilhão de reais e crescimento de 14,58%. O aquecimento da demanda no mercado doméstico por produtos de entretenimento e bens de consumo diante da realização da Copa do Mundo FIFA 2018 teve impacto direto nas linhas de produção de alguns dos principais itens fabricados pelo Polo Industrial de Manaus, tal como televisores com tela cristal líquido, LCD, telefones celulares e microcomputadores portáteis. No caso das TVs de LCD, foram mais de 5 milhões de unidades fabricadas no quadrimestre, o que representa um crescimento expressivo de 52,34% ante o mesmo intervalo de 2017. Já as linhas de telefones celulares, com 5,2 milhões de unidades produzidas, e de microcomputadores portáteis, com 255.297 unidades, tiveram crescimentos de 9,4% e 69,75% respectivamente. As linhas do segmento de duas rodas também foram destaques do primeiro quadrimestre deste ano. Nesse intervalo, o Polo Industrial de Manaus produziu 352.729 unidades de motocicletas, motonetas e ciclomotos, o que indica um aumento de 19,17% na comparação com o mesmo período de 2017. Outro produto representativo do setor, as bicicletas, também apresentou alta, alcançando
2.631 unidades produzidas e crescimento de 11,90% ante o primeiro quadrimestre do ano passado. 6h23 em Manaus, vamos até Iranduba com J. Rai, que tem informações. Eduardo Silva, Edson Melo e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 homens armados invadiram o hospital Hilda Freire, aqui em Iranduba, no início da madrugada de hoje, por volta de 1h, e roubaram pelo menos meia dúzia de celulares e bolsas com pertences de funcionários e pacientes. Segundo o relato de uma fonte que estava de plantão, com quem conversamos ainda há pouco por telefone, um outro funcionário ainda tentou impedir a ação criminosa, mas um dos assaltantes o ameaçou com arma de fogo. Os 2 homens arrombaram a chutes a porta do hospital, adentraram as dependências da unidade e efetuaram o roubo. Felizmente, ninguém ficou ferido, segundo a testemunha que conversou com a nossa reportagem. Mais cedo, por volta das 20 horas de ontem, uma jovem que caminhava pela Avenida Solimões, no centro da cidade, teve o celular roubado por 2 elementos que estavam em uma moto. Um deles estava armado com um revólver e ameaçou atirar contra a cabeça da vítima caso ela não entregasse o celular. Nas 2 ocorrências, a polícia militar foi acionada. De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã. Obrigado, J. Rai, pelas informações. São agora 6h24 em Manaus. 8 presos ligados a 3 facções criminosas rivais que atuam aqui no estado foram transferidos ontem de Manaus para um presídio federal em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Entre os presos transferidos estão filho e primo do narcotraficante José Roberto Fernandes, conhecido como Zé Roberto da Compensa, que chefiava a organização criminosa responsável pelo massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, ocorrido em 2017. Ele está preso no presídio federal de Catanduvas, no estado do Paraná. 2 mulheres foram presas na tarde de ontem por suspeita de tráfico de drogas no bairro Vila da Prata, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, as mulheres de 30 e 47 anos, respectivamente, recebiam os compradores em casa e entregavam as drogas solicitadas na esquina da rua onde moravam. Por meio de nota, a Secretaria Executiva Adjunta de Operações informou que a dupla foi localizada após uma denúncia anônima no Beco Bela Vista, situado na rua Juricaba. A denúncia relatava que ambas começavam a venda nas quintas-feiras. 6h25. Um jovem de 23 anos foi morto dentro de uma panificadora na tarde de ontem no bairro João Paulo, na zona leste da cidade. Segundo a polícia, a vítima tentou se esconder no estabelecimento e foi executada por um grupo de 4 pessoas. O crime ocorreu na Avenida Mirra por volta das 4 da tarde. Populares informaram à polícia militar que o homem estava correndo em via pública quando entrou na panificadora para tentar se esconder de um grupo de homens em um carro modelo Fox de cor prata. Um dos suspeitos desceu do carro, entrou no estabelecimento para confirmar a identidade da vítima. Ele saiu e informou aos comparsas que o homem estava dentro do local. O grupo saiu do carro, entrou na panificadora e executou o homem com vários tiros. Manaus 6h26. Polícia. Um homem ainda não identificado morreu ontem após uma troca de tiros com policiais militares. O fato ocorreu no bairro Cidade Nova, zona norte da cidade, após homens já tentar assaltar 3 pessoas, segundo a polícia. Uma das vítimas do assalto relatou que estava em uma moto parada em um semáforo quando foi abordada pelo suspeito. De acordo com o tenente Oliveira da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, a Rocan, o homem desceu da motocicleta e atirou no vidro contra a viatura. Os militares desembarcaram e atiraram contra o suspeito, que foi atingido. Ele foi enviado para uma unidade de saúde da capital, mas não resistiu ao ferimento. Loteria. O concurso 2059 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 34 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas de hoje, no horário de Brasília, em São Miguel do Oeste, no estado de Santa Catarina. Vamos aos números das loterias, começando pela Lotomania, concurso de número 1883, que foi sorteado ontem à noite também lá em São Miguel do Oeste, no estado de Santa Catarina. 20 números, ninguém acertou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 17, me parece que é terça-feira, R$1 milhão. 19 dezenas, 5 apostas ganhadoras, prêmio R$41.383,84. 18 dezenas, foram 131 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.410 e mais
29 centavos. 17 dezenas, 1.070 apostas ganhadoras. Prêmio R$120,86. 16 dezenas, 6.541 apostas ganhadoras. O prêmio R$19,77. 15 dezenas, 27.717 apostas ganhadoras. Prêmio R$4,66. O azarão mais uma vez não deu sorte. 0 acerto, não houve acertador. Vamos às dezenas do concurso de número 1883 da Lotomania. Anote. 01, 08, 13, 18, 26, 31, 37, 38, 39, 42, 47, 49, 52, 53, 57, 63, 67, 70 73 e 83. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso de número 1883 da Lotomania. 01, 08, 13, 18, 26, 31, 37, 38, 39, 42, 47, 49, 52, 53, 57, 63, 67, 70 73. e 83. Vamos falar agora de Loto Fácil, concurso de número 1688. 15 acertos, ninguém. Estimativa de prêmio para o próximo concurso na segunda-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 5 milhões de reais. A Loto Fácil, portanto, acumulou. Com 14 acertos, 410 apostas ganhadoras, prêmio R$1.523,65. 13 acertos foram 15.491 apostas ganhadoras com premiação de R$20. 12 acertos, 185.881 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 1.036.429 ganhadores. O prêmio para cada um deles, prêmio fixo, R$4. Atenção para as dezenas da Loto Fácil em seu concurso de número 1688. Anote. 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 19, 21, 22, 24. 25. Vamos repetir para você conferir as dezenas da Loto Fácil. 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 19, 21, 22, 24. 25. O assunto agora é quina, concurso de número 4.723. Quina, apenas uma aposta ganhadora, é de Pedra Preta, lá no Mato Grosso. Vai receber sozinho na segunda-feira, já que estava acumulado, R$6.081.822 e mais 47 centavos. Na quadra, 4 números acertados, 80 apostas ganhadoras, prêmio R$7.546,43. O terno teve 7.710 ganhadores. Cada um deles deve receber R$117,74. O Duque teve 174.029 apostas ganhadoras, prêmio R$2,86. Vamos às dezenas do concurso 4.723 da quina, sorteadas ontem à noite. Anote. 08, 20, 31 40 e 41. Repetindo, 08, 20, 31 40. e 41. Agora 6h34 em Manaus. Esportes. A Série B do Campeonato Brasileiro teve 4 jogos ontem com estes resultados. Brasil de Pelotas 1, Juventude 1. Goiás 2, Criciúma 1. Boa Esporte Clube 0, CRB 1. CSA 1, Sampaio Corrêa 0. A rodada da Série B continua hoje com estes jogos todos no horário de Manaus, Eduardo. Às 15 horas jogam Fortaleza e Atlético de Goiás. E às 17 horas São Bento e Ponte Preta. Os jogos da Série C com início às 14h30 hoje. Tombense e Operário do Paraná. E ainda Ipiranga do Rio Grande do Sul e Bragantino. Ainda pela Série C, vamos conhecer os jogos das 15 horas. ABC e Confiança.
Juareirense e Atlético Acreano. Botafogo de São Paulo e Tupi. Às 15h30 pela Série C jogam Cuiabá e Joinville. Mais tarde, às 16h, jogam Clube do Remo e Botafogo da Paraíba. Já às 17h jogam Volta Redonda e Luverdense, e fechando a rodada da Série C deste sábado jogam às 18h Santa Cruz e Globo do Rio Grande do Norte. 6h35 em Manaus. A Copa do Mundo da Rússia 2018 está chegando ao fim. Neste sábado jogam às 10h no horário de Manaus, Bélgica e Inglaterra para decidir o terceiro e o quarto lugar, respectivamente. O penúltimo jogo da Copa do Mundo da Rússia será transmitido em 4 ruas da Copa de Manaus neste sábado. A partida entre Bélgica e Inglaterra, que definirá o terceiro e quarto lugar do Mundial, terá início às 10h no horário local. Os torcedores poderão acompanhar os jogos na Rua Santa Isabel, na Praça 14, Zona Sul. Na Rua 3, Alvorada, Zona Centro-Oeste, na Rua Santa Isabel, na Feira da Prata, também Zona Oeste, e na Rua 25, no São José, na Zona Leste. O jogo entre França e Croácia, amanhã domingo, acontecerá às 11h. O jogo será apitado pelo árbitro argentino Néstor Pitana. O brasileiro Sandro Meira Ricci, que também estava cotado para comandar este jogo, teve seu nome retirado do sorteio em razão de um mal-estar entre a FIFA e a CBF. O jogo que poderia ser da ressaca ainda tem validade para Bélgica e Inglaterra. Rivais da fase de grupos na Copa do Mundo, as seleções europeias se reencontram um dia antes do que desejavam, não no final de domingo, e sim neste sábado às 11h no horário de Brasília, em São Petersburgo, pela disputa do terceiro lugar do Mundial. Além do resgate do orgulho ferido por derrotas nas semifinais para França e Croácia, belgas e ingleses estarão na disputa pela artilharia. É por isso que Lukaku, com 4 gols, e Harry Kane, com 6, serão titulares e farão um duelo à parte. É a chuteira de ouro em jogo neste jogo. A Federação Belga de Futebol prometeu um prêmio de 313 mil euros, cerca de 1,4 milhão de reais, a cada jogador do elenco que disputa a Copa do Mundo na Rússia, caso a Bélgica vença a Inglaterra e conquiste o terceiro lugar. Ciente do interesse do Real Madrid e Neymar, após a venda de Cristiano Ronaldo para a Juventus, o Paris Saint-Germain quer melhorar o salário do atacante brasileiro. Os valores passariam de 37 milhões de euros líquidos por temporada, ou seja, 167 milhões de reais, para algo em torno de 50 milhões de euros ou 248 milhões de reais. O Neymar vai receber um pequeno reajuste, um pequeno aumento de 81 milhões de reais. Manaus, 6h37. Últimas notícias. O índice Bovespa deu continuidade nesta sexta-feira, 13, ao sinal positivo da véspera e fechou em alta de 0,97%, alcançando 76.594,35 pontos. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,38% aos 25.019,41 pontos, com ganho semanal de 12,28%. O Standard Poor's 500 subiu 0,11% aos 2.801,31 pontos, com alta de 1,55% na semana, enquanto o Nasdaq avançou 0,03% e apresentou ganho de 1,93% na semana. 6h40 em Manaus. O real teve o melhor desempenho ante o dólar frente às principais moedas do mundo. A moeda norte-americana fechou em queda de 0,88%, cotada a 3,8497. A previsão do FMI é de que a dívida da Argentina deve chegar ao máximo de 65% do PIB, o produto interno bruto do país, antes de cair para 56% em 2021, o último ano do programa, escreveram um técnico do FMI, o Fundo Monetário Internacional, no documento produzido antes da aprovação do acordo. O documento não tinha sido divulgado previamente. O Banco Central informou nesta sexta-feira que irá divulgar na próxima segunda-feira, dia 16, às 8h30, seu índice de atividade econômica, o IBC-BR, referente ao mês de maio. Também estarão disponíveis os dados de 2018 até o 5º mês do ano, informou o Banco Central. O agronegócio brasileiro exportou 9,1 bilhões de dólares em junho, queda de 0,7% ante os 9,27 bilhões de dólares de junho do ano passado, informou o Ministério da Agricultura. A balança comercial do setor teve um superávit de 8,17 bilhões de dólares. 6h41 em Manaus.
Durante a greve dos caminhoneiros que paralisou o abastecimento de alimentos e combustíveis em maio, o volume de serviços prestados na economia caiu 3,8% em relação a abril, quando o setor registrou o primeiro resultado positivo do ano. Impactadas pela paralisação dos caminhoneiros, as vendas da indústria de materiais de construção no país caíram 4,7% em junho, frente ao mesmo mês do ano passado. Agora, o setor acumula uma retração de 0,4% no primeiro semestre e uma leve alta de apenas 0,1% nos últimos 12 meses. Dados apurados pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostram que houve uma queda de 6,1% no indicador de confiança do consumidor no último mês de junho, na comparação com maio. Com esse recuo, o indicador retrocedeu para 38,8 pontos, o que representa o mais baixo patamar desde janeiro de 2017, início da série histórica. 6:42. A Advocacia Geral da União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, apresentaram ontem ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o TRF2, um pedido de derrubada da liminar que suspendeu o leilão de 6 distribuidoras de energia da Eletrobras: a Companhia Boa Vista Energia S.A., a Companhia Energética de Alagoas, a Companhia Energética do Piauí, as Centrais Elétricas de Rondônia S.A., a Ceron, a Companhia de Eletricidade do Acre S.A. e a Amazonas Distribuidora de Energia. A Polícia Federal cumpriu ontem 10 dos 27 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça Federal contra integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas e roubo de cargas que age na comunidade conhecida como Complexo das Retas, no município de Itaboraí, região metropolitana do Rio. A Procuradoria-Geral da República enviou parecer ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, se manifestando contra o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o juiz federal Sérgio Moro seja considerado suspeito para julgar a ação penal relacionada ao sítio de Atibaia. O pré-candidato ao governo gaúcho pelo PP, Luiz Carlos Renzi, anunciou seu apoio ao pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, nas eleições de 2018. Segundo o PP do Rio Grande do Sul, porém, esta decisão é exclusiva de Renzi e, no estado, o partido espera decisões nacionais da sigla para definir apoio na eleição para presidente. Manaus 6:44. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse nesta sexta-feira que os partidos da coalizão que apoiarem Ciro Gomes, pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto, devem entregar os cargos na equipe do presidente Michel Temer. O Centrão, formado por PP, DEM, Solidariedade e PRB, avalia a possibilidade de se aliar a Ciro e anunciará sua posição nos próximos dias. Marum classificou a investida do pedetista sobre o bloco como uma completa hipocrisia. Pelo menos 5 estudantes que estavam desde maio na Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua, a UNAMANágua, ficaram feridos nesta sexta-feira após um ataque armado de força de segurança para expulsá-lo do local, informaram seus líderes. Os feridos são atendidos na paróquia Divina Misericórdia, perto da UNAMANágua, para onde conseguiram escapar centenas de estudantes, de acordo com a informação. Os universitários explicaram que foram atacados de maneira surpreendente pelas forças combinadas do governo, enquanto o presidente Daniel Ortega realizava uma festa sandinista com agente da polícia na cidade de Massaia, no sudeste do país. 6:45 em Manaus. A Procuradoria-Geral da República enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira em que pede que o ministro Luiz Roberto Barroso negue pedidos feitos pela defesa do dono da Rodrimar, Antônio Greco, no âmbito do inquérito dos pontos, que também investiga o presidente Michel Temer. 6:46 em Manaus. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá dar na próxima segunda-feira uma lista de países integrantes ou de pais integrantes ilegais sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega e que deve entregar a seus filhos maiores de 5 anos um processo de reunificação que prometeu começar nesta sexta-feira.
O Tribunal de Justiça de Goiás expediu na tarde desta sexta-feira 13 novo mandado de prisão contra Leomar Oliveira Barbosa, de 55 anos, solto após suposto erro do Presídio Estadual de Formosa. O homem cumpria pena por tráfico de drogas e apontado como ex-braço direito de Fernandinho Beiramar. Ele está em liberdade desde o dia 4 de julho. 6h46 em Manaus. Um dia após ser denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio por supostamente desrespeitar a lei de licitações ao fazer contratações emergenciais em vez de licitação, o chefe da Polícia Civil do Rio, delegado Rivaldo Barbosa, afirmou nesta sexta-feira que está muito indignado com a denúncia. Em nenhum momento um membro do Ministério Público me chamou para que eu pudesse esclarecer o que vou esclarecer aqui. Eu tenho a convicção de que a justiça será efetivamente feita, afirmou ele. O Ministério Público Federal deu nesta sexta-feira 13 um prazo de 15 dias para o Ministério da Saúde realizar a entrega de 7 lotes de medicamentos para pacientes com esclerose múltipla em São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, falhas na distribuição começaram a ser registradas no segundo semestre de 2016 e, neste ano, houve falta de remédios em unidades da rede estadual. Por meio de uma liminar, o órgão pede a entrega integral de lote de beta-interferona, glatiramber, fingolimod e natalizumab, que estão programados para distribuição entre julho e setembro próximo. A esclerose múltipla é uma doença autoimune sem causa definida nem cura, que faz com que os pacientes tenham fadiga, formigamentos, perda do equilíbrio e alterações na visão. O Movimento Brasil Livre, MBL, através de seus coordenadores Kim Kataguiri e Rubens Nunes, entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para que a Corte declare desde já a inelegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pré-candidato à presidência da República, condenado e preso na Operação Lava Jato. O MBL pede que o TSE impeça desde já o registro da candidatura do petista. O tribunal estabelece que, após a convenção partidária, o partido tem até o dia 15 de agosto para requerer à Justiça Eleitoral os registros dos candidatos escolhidos. Na petição, o movimento destaca que Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4 a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e que desde a publicação do acórdão do TRF4 não há dúvidas de que Lula está inelegível com base na lei da ficha limpa. Manaus 6h49. Os 12 meninos e o treinador resgatados dentro de uma caverna na Tailândia deverão ter alta do hospital em Shanghai na próxima quinta-feira. A previsão é do ministro da Saúde, Pia Sakol Satayadorn, e foi divulgada pela agência de notícia Reuters. O resgate foi concluído na noite da última terça-feira, hora e local. Depois de muito trabalho, planejamento, apreensão e tensão, tudo foi acompanhado de perto mundo afora. Desde que foram removidos do local, os meninos e o treinador estão no hospital em recuperação física e emocional. 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Oposição consegue assinaturas para CPI investigar Crivella. Folha de São Paulo. PGR diz que Moro agiu de maneira neutra durante todo o processo contra Lula. Destaque do Estado de São Paulo. Coordenador econômico de Bolsonaro indica que pode manter a equipe de Temer. Principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. Mais de 30 anos após matar namorada, Marcelo Bauer é preso na Alemanha. Valor econômico. A AGU recorre de liminar que suspendeu o leilão de distribuidoras da Eletrobras. Em BH, principal matéria de capa do jornal Estado de Minas. Governo estima arrecadar 2 bilhões de reais este ano com a nova MP das loterias de Esmarum. No Recife, principal matéria de capa do Centenário, Jornal do Comércio. Polícia já tem retrato falado de suspeito de matar advogado em Caruaru. Em Fortaleza, Diário do Nordeste. Terceiro suspeito de participar da chacina em Palmácia é preso no Bom Jardim. Principal matéria de capa do Zero Hora em Porto Alegre. Pedido de impeachment de Marquesan será apreciado na segunda-feira. Brasil Econômico. Índice do medo de desemprego no país chega a um dos maiores níveis desde 1996. 6h51 em Manaus.
Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai, Valdino Castro, técnica de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. Redação, edição e apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Difusão.